a gente falar essa questão do cocô nesses diferentes ciclos, né? Porque Sim, o cocô de leite materno, quando a criança. O leite materno é a fórmula, né? Na verdade. O leite materno, todo mundo sabe da digestibilidade, né? É um alimento que a criança consome bem. Então, isso é uma coisa que a gente sempre ouve falar. E aí tem dois padrões, né? Que é aquela criança que ela mama e tem aquela digestão que é bem característica de leite materno, que geralmente é amarelinha, que tem os gruminhos, né? E que pode ser muitas vezes ao dia, e que isso não indica diarreia, porque ela é uma consistência que tem essa característica, né? Então, exatamente. Liz vai falar o que é, na verdade, diarreia daqui a pouco, e a gente vai entender o que é a diarreia. Mas no padrão de amamentação exclusivo, isso não caracteriza diarreia, porque é o cocô de leite materno. E deve ter outras variáveis também, né, Liz, para a gente estar Sim, entendendo com relação a isso. E aí, tem com relação à fórmula, que ela já tem, é um alimento que já tem um pouco mais de resíduo quando comparado ao leite materno, então o cocô exato. também já vai ser diferente da criança que na mesma idade mama e da criança que na mesma idade toma o leite artificial, por conta do resíduo desses. Né? E essa diferença que entra com a alimentação complementar é justamente por causa disso, que quando a gente consome o alimento ele tem fibra, resíduos na sua composição. E são esses resíduos que vão formar o bolo fecal. Por isso que muda tanto o padrão, né, do cocô da criança a partir do sexto mês, que é justamente a partir da idade de introdução da alimentação complementar dela. Então, E geralmente bem, tende a diminuir um pouco mais, né, a frequência do dia, né? isso. Tende a mudar a coloração, fica mais escurecida, porque a pigmentação do alimento já é outra, diferente da pigmentação do leite, seja materno, seja artificial. Então, são várias variáveis. E aí, para que essa mãe e esse pai entendam ali o que significa realmente uma diarreia, né? O que é que caracteriza a diarreia, eu queria que você falasse um pouco o que é, né? A definição da diarreia em si. E assim, quais são as possíveis causas? O que é que pode realmente estar levando a um quadro de diarreia nessa faixa etária? A diarreia são 3 ou mais dejeções líquidas em 24 horas. Esse é o conceito padrão, assim, básico. Então, não é um cocô líquido que gerou diarreia. E não precisa falar diarreia líquida, porque essa É, diarreia já é. é líquida. Mas só porque a gente tem, às vezes, até profissional de saúde, a gente fala mesmo, ah, ele fez 3 diarreias líquidas, diarreia líquida. E são a partir de 3 dejeções. Passou de 3, a gente já está dizendo que nesse dia ele teve diarreia. Aí realmente surge um fator confusional, porque o cocô do leite materno, ele é praticamente semilíquido, é esses gruminhos É. com um componente líquido que geralmente a fralda absorve. Então, como é que eu vou diferenciar se ele está tendo diarreia ou não? No bebê vai mudar o padrão de dejeção. Então, se ele fazia 8 dejeções por dia, ele de repente passa a fazer 15. Ele passa a fazer dejeções mais frequentes. Acaba como se fosse assim, cada vez que você estimula o intestino, ele vai lá e faz um pouquinho de cocô. Então, você nota essa mudança do padrão de digestão, associado também a uma irritabilidade, porque ninguém que está fazendo cocô de instante em instante vai estar lindo, feliz da vida, sem estar irritado, sem estar tendo cólica, sem estar tendo desconforto. Então, você vai ter uma piora, um aumento dessa frequência de digestão, quando a gente está falando do bebezinho, junto com uma irritabilidade, uma inapetência, uma mudança do padrão mesmo de comportamento da criança, que vai sinalizar para a gente que a gente está diante de um quadro de uma diarreia. E aí, geralmente, essa diarreia tem causa infecciosa. A principal causa de diarreia na infância são as infecções, e aí, disparadas, seriam as infecções intestinais de etiologia viral mesmo, vírus. Os vírus, quando, mesmo que seja um vírus respiratório, por exemplo, eles podem dar diarreia, altera o hábito intestinal. E aí a gente tem que estar atento sempre a isso, a essa principal causa. Também pode ter infecção intestinal de etiologia bacteriana, né? Contaminação, ingestão de alimento que não estava bem acondicionado, mas aí a gente tem outras coisas para pensar em etiologia bacteriana. Tem febre, tem prostração, tem outras coisas.